Vem, vem. Cheguei! Vem, vem. Doutora Liliana, eu quero saber, me conta, como foi sua infância? Então, minha infância foi no Nordeste, né? Sou nordestina, de Pernambuco. Por isso que é maravilhosa. Tá explicado, tá Verdade, explicado, É né? pernambucano você? Não, eu não. Eu sou, Não, mas eu a tenho, gente eu... é rodeado de nordestino, a gente ama. É verdade. A minha avó, ela é alagoana. Então a família dela é toda de lá e são maravilhosos, um pessoal querido. E a comida é maravilhosa. Nossa, é tudo tudo bom. maravilhoso. Sim, sim. Obrigada, então estou me sentindo em casa. Então minha família é de origem muito pobre mesmo, muito pobre. Muitas de minhas irmãs passaram necessidade de alimento mesmo, né? Mas uma característica muito grande assim da minha família a maioria lá é piadista. Tudo a gente faz uma piada, tudo é rir. Até minha mãe falava assim pra gente: nossa, mas vocês são uma risadagem. Era o termo que ela usava, tanto que a gente sorria. Mesmo com as dificuldades, nós sempre fomos muito felizes, assim, alegres. Enxergávamos as dificuldades de maneira assim, positiva para o tipo de conhecimento que a gente tinha na época, né? O tipo de maturidade. Mas foi essa infância, assim, com muita falta de recursos materiais, tipo... Eu lembro, a gente morre de rir quando se junta final de ano, né? A minha bolsa era um saco de arroz, né? E aí quando chegava um novo... saco de arroz mesmo? Saco de arroz. De verdade? De verdade. Aí a gente colocava uma fitinha, assim, pra colocar aqui do lado. E eu me achava, viu? E aí só que furava o lápis, né? Furava e eu perdi o lápis. Aí quando comprava um novo saco de arroz, era uma briga. Esse saco é o meu. O meu tá mais furado. Não, o meu tá mais furado. Mas isso, assim, a gente não enxergava como um sofrimento muito grande. Era a gente vendo hoje, né? Tipo, faltava o básico, né? Eu vim ter a primeira cama, eu tinha 13 anos. Mas até 13 anos eu não... O que é uma pessoa ter uma cama, né? Entendi. A gente dormia no chão, no colchão, uns 6. Num colchão de casal... Não, porque eram 14, né, minha filha? Então assim, né? 14 camas, não tinha nem lugar pra botar. Aí eu perdi 3 irmãs e hoje nós somos 11. Entendi. Mas foi essa infância, minha mãe era muito, que ela já é falecida, ela era um coração grato. A gente vive nessa situação, tá? Mas minha casa, a gente sempre acolheu pessoas com menos condição financeira que a gente. Minha casa era um lugar de abrigo. Então, minha mãe era muito grata. Olha, a gente tem que agradecer. Minha filha, o que eu cresci ouvindo da minha mãe foi isso. Nós somos ricos. Tem muita gente que tem menos que a gente. Vamos agora agradecer, aqui ela é bem católica na época. Vamos rezar aqui, agradecer a Deus, porque nós somos ricos das graças de Deus. Você sabe que minha mãe falava isso também? Pois é. Não, e assim, era engraçado porque assim, eu não passei necessidade assim de passar fome e tal, mas assim, eu lembro que teve épocas da minha vida muito difíceis, assim, né? Assim, faltar, não poder comer o pacote do biscoito inteiro. Meu pai falava assim, come 3 e tal. Isso. Essas coisas. Mas a minha mãe falava isso. Nós somos ricos. Tem gente que não tem nem isso. Entendeu? Nós somos ricos da graça de Deus, é isso, sabe? Ricos de saúde. E aí a gente já pode trazer algo bem interessante, sabe? Aqui falar pra todo mundo. O poder da palavra da mãe. Eu tenho assim... Hoje eu tenho um coração tão grato e isso quem implantou no meu coração foi a minha mãe. Né? Então, quantas vezes a gente já acolheu tias minhas com os filhos, sabe? Uma tia com 5 filhos morou um tempão com a gente e sempre ela dava um jeito. Então, minha mãe soube lidar de uma forma incrível com a escassez. Sempre na escassez ela trazia abundância. E isso me impressiona. Então, a minha infância, o que faltou, lógico, fez falta, porque tem estudos científicos que provam que quando falta alimento, a nossa capacidade cognitiva é prejudicada. Então, tipo, eu poderia ser mais inteligente, gente. Pô, mais ainda, gente. Né? Obrigada. Tipo, a gente é prejudicado, assim, a falta. A gente teve um momento de estresse, assim, tipo, o dono da casa chegar, vão colocar pra fora, vocês vão para debaixo da ponte, que eu sou de Petrolina, Pernambuco, né? Então, tem uma ponte lá que une Petrolina e Juazeiro. Vocês vão morar debaixo da ponte e tal. Então, tudo isso causa estresse tóxico à criança, que prejudica emocionalmente. Só que, eu sempre falo, Deus foi tão bom que Ele trouxe uma mãe com tanta graça, tanta sabedoria, que eu tenho certeza que ela amortizou muitos traumas que poderiam ter sido bem piores. Então, minha infância foi isso. Hein? A falta material, mas a abundância emocional. Que mãe maravilhosa você Sim, teve. sim, Uma pau tive. pra ela, né, gente? Olha aqui, eu ia te fazer essa pergunta, não tá na pauta, mas eu fiz no off, eu achei interessante a gente falar, que eu acho que deve ser uma dúvida de muita gente. Você não sofreu abuso na infância? Eu achei que a sua escolha profissional foi mais por você ter sofrido esse abuso e ter levado como missão na sua vida.
Mas você não sofreu abuso, né? Como é que foi a tua infância assim, em relação a isso? Eu sofri abuso, sim. Mas quando a gente fala assim, eu sofri abuso, as pessoas já pensam logo, nossa, um abusador veio e tocou nela, penetrou, né, e tal. Que as pessoas pensam que abuso é só isso, né? Então, mas tem assim, várias formas de abuso, né? Então, esse tipo de abuso com penetração, tudo mais, eu não sofri. Mas eu sofri outros abusos, que também são abusos sexuais, né? Que também tem consequências. Que também tem consequências, né? Então, como eu estava te contando, vou contar aqui os abusos que eu sofri, né? Quando eu tinha mais ou menos ali 5 anos de idade, tinha um vizinho, um senhor de idade, ele tinha mais de 70 anos, né? E aí ele falou assim, cheguei na casa dele chamando a neta dele, que era a menina que a gente brincava sempre. E aí ele me chamou. Eu falei, fulana tá aí? Ele, não tá não, mas vim aqui no quarto pra eu te mostrar um negócio. Eu não sei se ela tá por aqui. Aí quando eu entrei no quarto, ele tava deitado na cama e se manipulando, pênis erétil se manipulando. Então, ele fez aquilo para gratificação sexual dele. A gente chama isso de abuso sexual sem toque físico. Ele não me tocou, mas ele me abusou. Eu saí de lá correndo porque eu senti meu coração aqui na garganta. Eu fiquei apavorada, eu tive pesadelos com ele. Nunca mais eu entrei na casa dele, minha amiga ficava, você tá falsa, você não... E ninguém entendia porque eu não queria mais ir na casa essa grande amiga nossa, e né? você não entendeu, assim, porque você era muito novinha, né? Eu só fiquei com um monte de incógnita na cabeça, né? Assim, um monte de interrogação. Por que ele fez aquilo? Que safadeza foi essa? Que era a palavra usada em minha casa era safadeza. Para com isso, é safadeza. Isso aí, então, entende? E aí eu não entendi. Então, essa foi a primeira situação. A segunda situação foi, eu tava com 8 anos de idade e um vizinho nosso tinha uma dúvida sobre um assunto e eu gostava muito de falar desde pequena, né, e tal. E aí ele, Leliane, me explica isso aqui. Quando eu sentei ao lado dele, a esposa dele na cozinha e eu com ele na sala, assim, só uma porta separava, assim, um vão separava a gente, né? E aí eu tava explicando, quando eu tava bem empolgada na explicação, ele colocou a mão, assim, por dentro da minha saia. Quando ele tava chegando perto, assim, que foi muito rápido, né? Então eu senti que ele chegou perto da vulva, no finalzinho da minha barriga aqui, sabe? Nessa hora eu fiz assim na mão dele, pá, e falei baixo, eu não tive coragem de gritar. Eu falei assim, pare de safadeza! E saí correndo, e a esposa dele falou, você não vai comer o seu baião de 2? Que eu fiz, não, fulana, não vou comer não. Então esse também foi um abuso, eu também tive pesadelos com ele, eu saí com muito medo, eu cheguei em casa, tava todo mundo sorrindo, parece que eu tava num mundo paralelo. Todo mundo, e sabe aquela cena de filme que tá todo mundo conversando, mas o personagem tá aqui pensando o que aconteceu com ele? Eu fiquei assim, né? E aí diminuí mais ainda na casa desse vizinho. Nossa, pessoal que acolheu a gente quando a gente chegou nesse bairro. Vem cá, a sua mãe, ela orientava vocês sobre abuso? Não, nunca. Foi um assunto que nunca foi falado na minha família. Não se falava de jeito nenhum. Não, e eu só se falava mais, porque na minha cidade teve uma época que tava com a onda dos tarados. Porque os abusos nessa época, eles eram mais na mente social, na mente da sociedade, era mais ligado àquele tarado que estava no escuro, que pegava as meninas de noite de trás de um poste e levava, estuprava. Era mais isso. Então, se hoje as pessoas acham que com vizinhos, com parentes, não vai acontecer, porque são pessoas maravilhosas, você imagina naquela época, né? Que eu tô já quarentando. Entende? Então, era mais assim, falava, cuidado com o tarado. Tá vindo tarde da noite, que minhas irmãs já, na juventude, para as festas, né? Tá vindo tarde da noite, olha, cuidado com o tarado, cuidado com os tarados. Inclusive, 2 irmãs minhas, elas foram perseguidas e correram, e os tarados, 2 tarados da época, eles chegaram a pegar nelas, mas não, elas conseguiram se soltar, né? Uma delas. E a outra, ele não chegou a pegar, mas entrou em casa, ele quase conseguiu entrar dentro de casa também. Então era mais isso, abuso era isso, né, nessa época, né? O que eu ia falar é que incrível que você não foi orientada, né? E você tinha uma sabedoria. Porque, mulher, assim, o que eu falo hoje, e bato nessa tecla 10 vezes e falo, sempre quando minha mãe assiste, eu falo, mãe, não se culpa pelo que eu vou falar. Mas é que se eu tivesse tido algum tipo de orientação, eu não teria passado por um abuso tão longo de 6 aos 12 anos, entendeu? Porque eu não tinha essa malícia que você tinha. Entendeu? Eu era muito assim, muito ligada, sabe? E eu acho que é de Deus mesmo, personalidade, porque eu não tinha orientação em relação a isso. De jeito nenhum, não tinha nenhuma orientação. Mas eu sempre digo que Deus me protegeu. E o terceiro, eu tinha 14 anos, eu estava indo para a escola, já estava colocando aquele corpinho, né? E aí o pessoal ainda tem essa ideia de que se colocar corpinho vai ser mais abusada, mas não é por aí. Só estou trazendo isso para
trazer a situação para vocês. Eu estava indo para a escola e aí, de repente, eu só senti assim uma pegada no bumbum de um cara de uma bicicleta. Ele pegou assim no meu bumbum, que eu fiquei, eu acho que uns 6, 8 meses só andando, olhando para trás, toda hora, andando, olhando para trás. Olha só. A gente pode falar isso, mas isso aí não vou nem considerar abuso. É abuso, sim, é invasão do corpo. E me deixou muito tensa. Então, só essas tensões que eu tive já libera no meu cérebro o hormônio do estresse que me prejudica, que ficam marcas, entendeu? Só que isso, quando eu nunca pensei em falar sobre isso quando eu fui crescendo e tal, porque, tipo, que foram coisas que eu falei, não, só foi um toque. Na minha mente, eu cresci assim, adolescente. Não, só foi um... Não, eu só vi. A gente foi criado ouvindo assim, homem é assim mesmo, tem que tomar cuidado. Exato. Sabe, a minha mãe falava isso. Não, tem que tomar cuidado, porque homem é assim mesmo. Homem é Exato. assim mesmo ou o quê, gente? Que homem é assim mesmo? Não. Como assim? Não, o homem não é assim mesmo. Ele é educado para ser... como eu sempre falo, né? Os homens são educados sobre 2 vertentes, que são muito perigosas, que são as que mais formam abusadores. Então, primeiro, eu quero deixar claro, né, que os abusadores, eles, sim, a maioria são formados socialmente, no meio familiar, através de falas, de atitudes nossas. Então, o que caracteriza o macho alfa, né? Agressivo e viril. Então, agressividade e virilidade no sentido assim de erótico e tal, de eu pego todas, eu peguei 15, eu não sei o quê, é que vai na construção, né, desse homem, o colocando como um macho. E aí deixam a afetividade de fora. Então, isso vai dando a esse menino, a esse homem, tipo aval. A carta branca para invadir o corpo do outro. Porque macho que é macho não vai ver uma menina assim e não vai fazer isso e isso. Né? E isso acontece desde a infância. Né? O menino... Quem aqui já viu uma pessoa exaltar a parte íntima feminina como é exaltada a parte íntima masculina? Como o pênis é exaltado? Quem já viu? De sacão, puxou o pai, olha isso, chega, tá roxo, saco desse bebezinho. Já tem essa aclamação. Né? Então, esses discursos erotizam a criança, dão aval para outras pessoas brincarem com a parte íntima da criança, vai inserindo a criança num contexto sexual que ela não tem, que está vendo aquilo, ela não tem preparo para aquilo. Né? Então, tudo isso vai formando mente abusadoras, que o corpo do outro pode ser minha hora que eu quiser, basta eu querer. E a gente tem que, desde cedo, ensinar para as crianças essa diferenciação. O corpo é do outro. Pode estar pelado no meio da rua. Se falar não, é não. Porque não é seu. Você tocar no corpo do outro sem o outro permitir é o mesmo que pegar o carro do outro e sair andando. Não é seu carro. Né? Você não pega. Exatamente. Entende? Então aí a gente tem em carnaval, em blocos, beijo roubado, pegar no bumbum, dedada em não sei quem, não sei o que, como se o corpo do outro fosse bebedor público, entendeu? Não, na época que eu frequentava balada, na minha adolescência, era super comum. Você falava assim, ai, que saco. Eu já ia assim, ai, que saco. Tomara que não muitas pessoas hoje tentem me roubar beijo, por exemplo, porque às vezes puxava e te pegava e que tu não conseguia. Era assim, era um absurdo, sabe? Exato. E era normal. Por quê? Porque o homem há muito tempo está sendo educado para ser o atacador, né? Esse que ataca, e a mulher para aceitar. Então, cria o homem para a atividade violenta e a mulher para a passividade e conformismo. O cenário perfeito para o abuso. E aí a gente percebe uma perpetuação do abuso sexual, de relacionamentos abusivos dentro, fora de casamentos, em namoros e tudo mais. Por quê? Porque há a autenticação social e familiar para tal. Entende? Verdade. Vem cá, como que foi a sua trajetória até você se especializar em crianças, assim? Então, como eu falei, né, a primeira formação foi administração, porque a gente tinha uma empresa lá no Nordeste, então me formei na área, atuei, mas quando comecei a palestrar já tinha esse chamado, que eu sempre falo que é um chamado de Deus mesmo, para... Eu não tenho dúvida. Que bom. Para realmente falar para mulheres, então eu comecei, né, falando para mulheres mesmo na administração, mas desde a adolescência eu gostava de estudar sobre sexualidade, né, e eu faço parte de uma igreja que os relacionamentos, a sexualidade é algo que a gente sempre ouve, a gente cresce ouvindo falando sobre isso, desde os jovens e tal, então eu participava e comecei a ler sobre. E aí eu sou aquela pessoa, eu sei disso, eu ensino isso. Eu amo repassar.
Eu acho que por isso que eu queria ser professora, né? Eu queria ser professora também, mas a minha mãe é professora e ela falava, você quer ser sofredora? Aí fiquei com aquilo na cabeça, que tudo que mãe fala, a gente pega, né? Vai sofrer, vai sofrer. Aí eu não fui. Mas eu queria, eu amo. Dava aula na igreja. Então, mas me realizei na igreja. Quem tá na rede social de alguma forma ensina algo, né? Então descobri que realmente eu me tornei aquilo que eu queria ser, uma professora, que hoje eu tenho vários alunos, entende? Porque a vida é um vídeo todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o pique da Hebe. Vaca